Cristiano Alvernaz. Convidado do dia. É o vice-prefeito de Angra, já devidamente instalado na bancada do nosso Malha Fina. Olha, nosso convidado de hoje é o atual vice-prefeito de Angra dos Reis. O Cristiano Alvernaz é médico formado pela UFRJ, especialista em cirurgia geral, medicina do trabalho e medicina estética. É especialista em gestão pública formado pela UF. Hoje cursa uma pós-graduação em vereança e práticas legislativas. Cristiano é também servidor público municipal concursado da Prefeitura de Angra dos Reis como médico do trabalho. Atua no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Pois é, a gente lembra a todos que Cristiano Alvernaz, há 20 anos, é médico voluntário, inclusive da Cruz Vermelha Brasileira, especializado em primeiros socorros, atuou em várias catástrofes naturais como socorrista voluntário, promoveu diversas ações sociais de saúde aqui no município de Angra dos Reis. Ainda possui cursos de capacitação e especialização em marketing, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Enfim, uma pessoa muito preparada aí para os cargos que exerce. Por isso, em nome aí da Rasco Web, a gente deseja, seja muito bem-vindo, Cristiano Alvernaz, e obrigado por ter aceitado aí o convite, né, para estar participando aqui do Malha Fina. Bem-vindo, Cristiano Alvernaz, bom dia. Bom dia, Vlad Flores, Renato Aguiar. Queria também saudar aí a todos os ouvintes da Rádio Rasca Web, aos ouvintes do programa Malha Fina. Queria também saudar aqui a Jo Barbosa, que me acompanha nessa entrevista, que é a minha chefe de gabinete e a minha fiel escudeira aí por pelo menos 12 anos. E é uma satisfação poder estar presente aqui nessa que é uma das rádios, né, mais prestigiadas da nossa região da Costa Verde. Muito obrigado por estar aqui conosco, concedendo essa entrevista. Cristiano, a gente já chega dizendo que você caiu na malha fina. Já era, meu amigo. Sentou aqui na bancada, a gente já começa metendo o pé na porta e invadindo mesmo. Então, é característica do nosso programa já começar com aquele tipo de pergunta, né, que já deixa todo mundo meio desconcertado. E é a sua vez agora, meu camarada. Como é que foi aquela história de você ter se lançado candidato a prefeito de Angra nas eleições de 2020 e, de repente, renunciar à sua candidatura para virar, então, o vice-prefeito do Fernando Jordão, que era o seu adversário político naquela época, aí cumpriu um mandato quase que inteiro como vice do Fernando e agora, novamente, vira adversário político do prefeito. O que aconteceu, Cristiano, naquela época e o que aconteceu hoje? Afinal de contas, você é fã ou é hater? Ô Vlad, você não teve nem preliminar, hein? Nossa senhora, já começaram com os dois pés na porta. Mas vamos lá. Isso, eu queria até te agradecer a pergunta, Vlad, porque isso é uma questão que há 3 anos e meio permanece ainda uma incógnita para muita gente, e eu gostaria de aproveitar, já que foi feita essa pergunta, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para poder falar para as pessoas que nos ouvem. Bem, todos sabem da minha trajetória política. Em 2016 eu me candidatei a prefeito da cidade, me tornei segundo colocado naquela ocasião. Em 2018 me candidatei a deputado estadual e me tornei suplente de deputado estadual, e de 2018 a 2020 eu fiz um trabalho muito forte para me tornar prefeito da cidade nas eleições de 2020. Bem, a gente chega naquela ocasião muito ligado à figura do nosso presidente Bolsonaro, à equipe do presidente Bolsonaro, inclusive com vários debates com a equipe dele em Brasília, porque desde 2018 Bolsonaro se torna presidente da República, e a gente já vinha com esse trabalho em parceria com boa parte da equipe dele para poder, né, assumir uma prefeitura de Angra a partir de 1º de janeiro de 2021. Bem, a gente estava muito bem posicionado em pesquisa, e eu sou surpreendido na reta final da minha pré-campanha. A gente ainda não estava naquele período oficial de campanha, que são os últimos 45 dias, mas faltando aí 3 dias
para o dia de ser anunciada o início da corrida eleitoral oficial, eu sou surpreendido pela equipe do presidente Bolsonaro, né, para recuar e me tornar o candidato a vice-prefeito da chapa do Fernando. Vlad, eu confesso a você que naquele momento, e tem uma conjuntura nisso que é importante dizer, porque só eu que vivenciei tudo o que aconteceu, 6 dias antes de ser informado de que eu seria o vice-prefeito do Fernando, eu estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, em decorrência da Covid-19. Muito pouca gente sabe disso, tá? Eu fui diagnosticado ainda aqui em Angra. Eu realizei um exame de tomografia computadorizada lá no Hospital de Praia Brava, na usina, Renato, e tinha quase 70% do meu pulmão tomado. Eu pedi para ser levado ao Rio de Janeiro, porque eu não tenho plano de saúde, é uma coisa proposital. Se eu defendo tanto o SUS, eu tenho que ser usuário do SUS, é assim que eu penso. Então, diferente da grande maioria dos políticos que tem seu plano de saúde, eu sou usuário do SUS, assim como qualquer cidadão comum. E fui levado, então, para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro me internei no Miguel Couto e fiquei 2 dias lá. Saí do Miguel Couto porque confesso a você, eu fiquei muito preocupado na época em me entubarem, me levarem para o CTI e me entubarem. Eu perdi a consciência, porque eu deveria ser sedado nessa situação, e aí você perde o controle. E eu sou médico, então eu decidi sair do hospital, me dei alta, tá? Lembro de ter pedido para minha esposa à época para me buscar no hospital, me levar para casa. Uma médica, doutora Carla Rodrigues, muito minha amiga, todo dia ia me tratar em casa. E eu, então, nesse cenário, ou seja, ruim, eu lembro que para tomar um banho era muito dificultoso, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Nesse momento, nesse cenário em que eu sou informado que eu seria o candidato a vice-prefeito do prefeito Fernando Jordão. Obviamente, naquele momento, eu relutei bastante, mas a ordem já tinha vindo de cima e não tinha muito o que se fazer naquele momento. E muita gente fala, mas por que você não desistiu? Por que você não mudou de partido? As pessoas não conhecem a lei eleitoral. A gente não pode simplesmente mudar de partido e vir candidato por outro partido 50 dias antes do processo eleitoral. Não é assim que funciona. Então, e eu tinha também, eu estava no meio de um processo administrativo que a gente tem que abrir em licença candidatura. Eu sou servidor público concursado, 90 dias antes do processo eleitoral eu tenho que abrir um processo administrativo na prefeitura para que esses 90 dias eles sejam abonados pela administração pública. Então, Renato, eu precisava ser candidato para que eu não tivesse falta desses 40 e poucos dias de falta ao trabalho, que naquele momento que eu fui informado, eu já estava faltando 42 dias, se eu não me engano, do meu trabalho lá no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, na prefeitura. Então eu não tinha como recuar de deixar de ser candidato. Então eu fiquei entre a cruz e a espada. E aí entra a oposição, né, Renato? E a oposição tá aí para poder te denegrir, para poder te queimar, dizer que eu ganhei 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões. Era a próxima pergunta, se você recebeu algum tipo de benefício financeiro para isso. Não, assim, não me foi oferecido nesta ocasião, tá? Já me foi oferecido coisas no passado, em 2016, quando eu me lancei candidato a prefeito a primeira vez. Mas foi a oposição que te ofereceu? Foi a concorrência que me ofereceu. Concorrência. Para que eu não viesse candidato, tá? Mas em 2020 não me foi oferecido qualquer valor e não foi me entregue qualquer valor. Se aconteceu lá por cima, entrega de recurso, eu não sei, também não quero saber e isso não me deve. Vamos aproveitar aqui, muita gente aqui no nosso Instagram, aqui o Guto, passando por aqui. Valeu, Guto, bom dia. O Fábio Teixeira, Leandro Nóbrega e também algumas empresas, né? A Protege Consultoria passando, Lucas Marinho, o Edmilson, o pessoal aqui da Luciene Jordão Raba também passando por aqui,
Lucas Laranjeiras e por aí vai. A gente vai registrando aqui o pessoal, mas eu aproveito aqui o Cristiano Alvernaz, vice-prefeito de Angra dos Reis. Só para deixar claro aqui que no meu WhatsApp aqui, conforme você pode ver daí também, muita gente participando, só fica claro, você saiu do hospital lá no Rio, você não quis ser atendido aqui pelo hospital de Angra, esse delta aí não ficou claro. Não, eu como todos sabem, uns 3 ou 4 meses antes, eu fiz uma denúncia muito séria em relação ao centro de referência de Covid-19. E eu vou te confessar, Renato. Confessa aqui. Abra o seu coração. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo aqui nessa unidade de saúde. Então, a gente sabe, a gente ouve histórias por aí de questões políticas que são levadas a ferro e fogo, e eu não quis ficar em Angra dos Reis para poder ficar à mercê. Eu não estou dizendo que iriam fazer mal a mim, mas você fica preocupado. Quando você escuta muita história, você não quer fazer parte dessa história. Então, eu optei, e aí foi uma opção pessoal, de ir para o Rio de Janeiro para me internar no Hospital Miguel Couto, e aí Perfeito. Eu já falei o restante da história. Bom, ainda nessa pegada da Covid-19 que o Cristiano está puxando aqui, ela trouxe muitos desafios, né, para o sistema de saúde local, e alguns desafios desses continuam até hoje, né? Isso parece que não acaba mesmo. Quais lições você acha que foram aprendidas e quais que não foram aprendidas, já que você foi um dos maiores críticos, né, como você mesmo já revelou aqui, do centro de referência em Covid-19 que Angra montou. As tendas da Covid voltaram nesse ano, já foram desmontadas, inclusive, e suas opiniões continuam as mesmas? Deu certo ou não? Ô Vlad, falar de gestão de saúde, a gestão de saúde é um tema muito complexo, muito amplo e que requer um debate muito mais aprofundado do que a gente hoje vê, inclusive dentro da Secretaria de Saúde. Tá? Eu posso dizer para você, em termos de lições da pandemia, a gente já tinha muito conhecimento de pandemias anteriores. Quando a gente faz uma faculdade de medicina, a gente é obrigado a estudar a história de grandes epidemias e grandes pandemias no mundo. E, sinceramente, eu não sei por que politizaram tanto a questão da pandemia aqui no Brasil, tá? Mas, e as ações a serem adotadas pelo poder público, a gente já tinha conhecimento de muito tempo. Eu sou um cara que hoje eu tenho observado que muitas das pessoas que lá atrás foram tratadas com descrédulo pela mídia, hoje estão recebendo prêmios internacionais de que implantaram tratamentos eficientes durante o processo da pandemia. Eu vou citar aqui um exemplo rápido. As pessoas falam, mas fulano de tal indicava medicamentos como a ivermectina, como a hidroxicloroquina, como os corticoides. Mas a gente começou a entender a dinâmica da doença. Primeiro, criou-se muito a falsa narrativa de que não é cientificamente comprovado. Bem, como é que você quer que uma doença nova, que ninguém conhece sobre a doença, você tenha alguma coisa que seja cientificamente comprovado? Isso leva minimamente aí uns 2, 3 anos. Então a gente não ia esperar 2, 3 anos para ver as pessoas morrerem para a gente começar a combater o problema da doença. Lembre-se que a vacina veio um tempo depois. E mesmo assim... Mas ainda assim foi muito rápida, né, a chegada da vacina em relação a outras epidemias e pandemias que demoram até uma década. Perfeitamente. Né, de estudo, de pesquisa e de utilização da vacina. A isso você dá, né, a evolução tecnológica, científica. Tá? Mas eu ainda sou um pouco conservador em relação a esse tema e eu ainda considero o que lá atrás chamavam de vacina de experimento. Certo. Isso é uma observação pessoal e profissional do Dr. Cristiano. Certo. Eu nunca chamei aquela substância de vacina, tá? E também, obviamente, a recomendação da sua utilização eu deixava muito a cargo do paciente. Eu não sou muito adepto à questão de uso compulsório ou obrigatório de determinadas substâncias. Até porque, e aí eu vou justificar o porquê desse ponto de vista, a gente começou a tomar muito conhecimento da dinâmica da doença quando começou, não sei se vocês vão se lembrar, no início lá da pandemia, que muita gente na Itália começou a morrer. A Itália, num determinado momento, do início ainda da pandemia, e aí eu estou falando de março, abril de 2020 e 2020. Lembro. 2020.
E aí começou-se a fazer autópsia naqueles pacientes, ô Vlad. E descobriu-se que o que matava o paciente de insuficiência respiratória, porque ninguém entendia, né? Ué, o paciente vai pro respirador e não volta? Mas por quê? Porque você tinha um processo de coagulação dentro dos vasos pulmonares. E era isso que matava o paciente de insuficiência respiratória. Então a gente começou a entender naquele momento da doença que a doença se dividia basicamente em 3 fases. A fase proliferativa, que é onde, desde de que você contraía o vírus até você começar uma fase de inflamação no teu organismo, o vírus se multiplicava dentro do teu organismo. Você depois, então, saía dessa fase multiplicativa, né? Passava para a fase inflamatória e da fase inflamatória você passava para a fase coagulativa. E é nessa fase que o paciente vinha a óbito. Então, se a gente atuasse na fase proliferativa, ou seja, diminuindo a replicação viral, você ia ter um impacto positivo sobre a fase inflamatória, e que nos casos de fase inflamatória muito intensas é que o paciente evoluía para a fase coagulativa e acabava falecendo. Então, se eu administrasse o medicamento na fase... No início, na fase proliferativa, multiplicativa, eu ia reduzir a inflamação e reduzindo a inflamação, consequentemente eu ia reduzir o óbito porque o paciente não ia coagular. Então, foi por isso, por essas observações que nós, médicos e os pesquisadores tiveram durante a pandemia ainda, é que determinados medicamentos começaram a ser preconizados, como a ivermectina, como a hidroxicloroquina, como os corticoides, como o AS infantil. Então, quando a gente prescrevia esses medicamentos, não era porque simplesmente a minha cabeça dizia que era melhor. Não. Era porque a gente já tinha informação suficiente para entender que a farmacocinética daquele medicamento era positivo para determinada fase da doença. E aí eu vou te falar de números meus. Eu tratei cerca de 800 pacientes na Covid, tá? E digo para você, aqui? Nenhum... Não, em tudo que é lugar. Eu tratei, por exemplo, a dona Rogéria Bolsonaro, que é a mãe do senador Flávio, que é a mãe do Eduardo e do Carlos Bolsonaro, e nenhum dos meus pacientes evoluiu para o CTI. Nenhum. Isso não significa que eu seja melhor médico do que os outros, não é isso que eu quero dizer. Mas eu digo que determinadas decisões que você venha tomar, eu fazia da seguinte forma: começou a ter sintoma, eu trato. Eu não queria saber se era influenza, porque não ia fazer mal se não fosse. Então, era... E eu aprendi na faculdade, em período de pandemia, tudo o que for em termos de sintoma semelhante, trate como se fosse a doença. Tá, e essas são as suas críticas, as suas opiniões, suas decisões que chegaram a fazer você não ficar aqui e ter severas críticas contra o centro de referência aqui da Covid. Na verdade, não. Ali a gente tinha um problema técnico, tá? A gente tinha muito pouca informação a respeito, Renato e Vlad, do que acontecia lá dentro. E aí eu fiz um estudo em termos de contratações de quem eram os profissionais de saúde que à época trabalhavam lá. E existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina que diz que a cada 10 leitos num CTI, eu preciso ter um especialista em medicina intensiva, tá? E eu não tinha nenhum especialista no centro de referência que tinha 40 leitos. Nossa. E aí, principalmente os médicos que lá atuavam naquele momento, todos recém-formados. E aí a pergunta que eu fiz, eu tinha informação, porque eu sou da saúde, a equipe de enfermagem eu conhecia todo mundo, e olha, Cristiano, tá morrendo muita gente quando vai pro respirador. E eu ficava me pensando, será que é por incapacidade técnica dos profissionais? Porque um médico recém-formado não tem a habilidade que um médico intensivista ou que um fisioterapeuta especialista em fisiologia respiratória ele tem. Teria. Então eu fiquei preocupado porque a gente não tinha informação, a gente não podia entrar com telefone, ou seja, parecia que você ia para o leito de morte. Então eu fiquei preocupado, fiz essa pesquisa, fiz esse levantamento e descobri, Vlad, um absurdo. Então eu fui ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, tá? Eu coloquei tudo isso em pauta, conversei com os conselheiros e, na época, lembro que fui ao gabinete de um deputado estadual e a gente resolveu junto fazer aquela denúncia. Renato. Nesse sentido, a gente lembra você que está aqui nos acompanhando pela multiplataforma Rasco Web, Cristiano Alvernaz, vice-prefeito de Angra dos Reis. Doutor Cristiano, o senhor
pontuou exatamente, e algumas pessoas estão aqui perguntando o que levou o vice-prefeito, naquela época, resgatando um pouco a questão política, o senhor se colocou de uma forma crítica, depois o senhor falou que ficou doente, foi no Rio e tal. Nesse intervalo entre o senhor aceitar ser vice-prefeito de Angra dos Reis, processo eleitoral, eleito, com a atual gestão, o que aconteceu? Qual é o maior medo que o senhor teve? Foi de sofrer alguma retaliação por não aceitar essa possibilidade de ser vice-prefeito? Houve alguma pressão outra? Não, vamos lá. Você imagina... O Maicon que está... Você imagina... Maicon, obrigado pela pergunta, mas vamos entender o seguinte. Até então, o doutor Cristiano era pré-candidato a prefeito da cidade. Sim. Então eu recebo, tá, eu vou chamar de intimação do time do nosso presidente Bolsonaro, que inclusive eu respeito demais, é público e notório que eu seja um signatário do nosso presidente. Então, eu sou colocado através, né, da equipe do presidente como vice-prefeito do então prefeito Fernando Jordão. Foi tratado lá em cima. Foi tratado lá em cima, não foi... Eu não sentei para conversar com ninguém, eu não negociei, eu não tomei cafezinho, não tomei uísque com ninguém, até porque detesto uísque. Então, não teve esse tipo de solicitação. Me trouxeram um pacote fechado, tá? E dali... Eu confesso a você, Renato, eu lembro de quando ter chegado em casa da reunião em que eu fui colocado nessa condição, lembrando que eu era do Partido Republicanos e na época o senador Flávio Bolsonaro era do Partido Republicanos, o Carlos Bolsonaro era do Republicanos, o presidente Bolsonaro estava sem partido naquela época, então foi orientado que todas as pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro fossem ao Republicanos. Então, eu que já estava no Republicanos, eu tive essa missão de me tornar vice-prefeito da cidade para contribuir. Eu lembro, inclusive, de palavras do senador de que eu era jovem, inteligente, que as pessoas em Angra gostavam muito de mim e que um dia eu ainda seria prefeito da cidade, mas que não era o momento. Então, missão dada é missão cumprida. Confesso, Renato, que eu não quis essa missão, mas, inclusive, tentei... Me safar dessa missão. Mas aí entrou a orientação do meu advogado à época de que, Cristiano, você é servidor concursado, tá? E você já está faltando, se eu não me engano, há 42 dias de trabalho. Então, se você deixar de ser candidato, você não vai ter registro de candidatura. E sem o registro de candidatura, Renato, você não vai poder dar entrada nesse documento no teu processo e você vai ficar 42 dias de falta na prefeitura. E aí a gente não sabe o que a prefeitura pode querer fazer contra você. Pode, inclusive, querer pedir a sua exoneração. E aí você lembra, contexto de pandemia, o meu salário na prefeitura era o garantidor, né, do meu sustento. O desemprego geral. Exatamente, desemprego geral. Então, e você sabe, o público e o privado aqui acabam caminhando junto. Então, você imagina o quê? O doutor Cristiano, então, ele deixa de ser servidor público. Vamos dizer que eu resolvesse encarar e eu não quero. Tá? Exonerado. Então vamos lá. Eu exonero o doutor Cristiano, ele vai tentar emprego na rede privada, não vai conseguir. Não vai. Aí ele vai ter que voltar para o Rio de Janeiro para reiniciar a sua vida profissional. E aí, vamos ver a história política de Angra. Eu detesto citar nomes, mas teve aí uma pessoa que lá atrás é dito que se vendeu a candidatura inclusive para o próprio Fernando, por X milhões de reais, e que hoje é o rei da pescaria aqui. Então eu seria mais um. E eu não estaria nem em Angra, Vlad, para me defender. Tá certo. Como é que eu vou ficar em Angra para me defender se eu tenho que ir para o Rio? Então eu fui obrigado, né, a aceitar e vida que segue. Doutor Cristiano, muita gente perguntando, e qual é o salário, já que o senhor falou tanto aqui, de um vice-prefeito em Angra dos Reis? Gira em torno de quanto? Bem, eu recebo na minha conta hoje cerca de 15 mil reais. 15 mil, ok. E assim, tem o detalhe também de que o vice-prefeito geralmente não faz muita coisa, ou não faz nada, ou quase nada. Ou fica na geladeira, ou não participa de nada, ou não dão oportunidade para que ele participe de nada, né? Isso não é exclusivo do nosso vice-prefeito aqui de Angra, não. Isso é nível Brasil, né? O vice-prefeito realmente é só o vice e mais nada. E aí fica recebendo sem fazer nada, é uma situação estranha também, né, Cristiano? Ô Vlad, eu preciso... Você tocou num ponto que eu gostaria muito de deixar claro para várias pessoas. Primeiro, assim,
de fato, vamos falar constitucionalmente qual é o papel do vice-prefeito? Boa Porque pergunta. muita gente, enfim, fala às vezes sem ter lido o artigo 29 da Constituição, por exemplo, e não sabe o que o vice-prefeito faz, né? E aí tem sempre aquele negócio, porque o prefeito anulou o vice-prefeito. Vamos entender primeiro que é pra gente poder, de fato, opinar. Eu costumo opinar naquilo que eu entendo. Então, vamos lá. Primeiro que o vice-prefeito, constitucionalmente, ele é um auxiliar do prefeito na administração. Em outras palavras, é uma coisa vaga pra caramba. Tá? E quando ele é um auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas. Ou seja, você fica à mercê da vontade do prefeito. Ponto. Em segundo, aí sim, o que eu chamo de estepe. O vice-prefeito é o estepe do prefeito quando ele na sai, sua ausência. quando ele sai do município. E aí vamos entender uma coisa. O que é considerado ausência do prefeito? Quando ele viaja, quando ele sai do município. Aí é que Do tá. país. Mas aí é que tá. Do país. Isso quem depende é a legislação de cada município. Certo. Então vamos falar da legislação de Angra, que é diferente, por exemplo, da do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo. Lá do Rio de Janeiro, se o prefeito ficar 5 dias fora do município do Rio de Janeiro, ou se ficar 2 dias fora do Brasil, o vice-prefeito assume. E aqui? Aqui o cara pode ficar 15 dias fora, tá? Independente se é do Brasil, se é fora do Brasil, e o cara continua prefeito da cidade. Então, assim, é um absurdo o cara ficar 14 dias fora da sua cidade, na qual você é prefeito e é responsável pelo dia a dia da cidade, e simplesmente o vice-prefeito não assume. Mas isso é uma questão de legislação, ou seja, aí Municipal, vai, né? Renato, uma proposição para a próxima legislatura Mudar para isso. mexerem na lei orgânica do município. Porque 15 dias fora é muito tempo, Para poder amigo. mexer, porque parece que a lei foi feita para um coronel. Pois Então, é muito fácil criticar o vice-prefeito quando as pessoas não conhecem. Correto. Né? Então, eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Eu fiquei uma vez prefeito da cidade entre os dias 12 de julho e 2 de agosto do ano passado. Que aí foi tudo feito trâmite direitinho, o prefeito foi viajar para a Europa, me passou o cargo, tranquilo. Mas no Réveillon, tá? De 2021 para 2022, o prefeito viajou para os Estados Unidos. Lembra? Contexto de pandemia, tá? E lá, eu não sei se foi uma das filhas, eu não sei se foi o próprio prefeito. Bem, deu tilt na viagem, a viagem era programada para ele ficar menos de 15 dias, então ele não tinha informado, claro, informou aos pares dele, informou ao presidente da Câmara, mas como era menos de 15 dias... Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Só que Estados Unidos não é Brasil, né, meu amigo? Então, o cara teve problema lá, a filha teve, ele ficou 21 dias fora. Inclusive, no Réveillon, no corte do bolo, né? No Réveillon e no pós-Réveillon, em 6 de janeiro, no corte do bolo, Não tava. o prefeito não estava. Quem era ali era o vice-prefeito. Mas eu não sabia que o prefeito tinha viajado. E eu ainda lembro de ter perguntado para o secretário de governo à época, vem cá, cadê o prefeito? Ele não vai chegar? Ainda me enrolou de falar, não, você escondeu ele está chegando aí. Pô, uma mentira deslavada, uma coisa de gente sem ética. Então, ô Vlad, eu precisava fazer com que vocês entendessem que constitucionalmente o papel do vice é esse. Se um vice quiser ficar assistindo Netflix na televisão, tá? Durante os 4 anos, ele vai. Só que comigo foi diferente. Eu ando o município todo. Se eu for listar para vocês as coisas que o vice-prefeito de Angra fez, e se em algum momento eu tiver oportunidade na entrevista, eu vou pontuar. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte. Hoje existe um grupo de trabalho em Brasília, em conjunto com a Confederação Nacional de Municípios. Inclusive, há 2 semanas atrás eu estive em Brasília e participei desse fórum de vice-prefeito mais uma vez. Eu participei no ano passado, palestrei esse ano. A gente criou um grupo de trabalho e eu sou hoje o líder desse grupo de trabalho e que a gente está propondo uma emenda constitucional para normatizar o trabalho de todo vice-prefeito no Brasil. Por quê? Nós somos 5.569 municípios no Brasil, então nós somos 5.569 vice-prefeitos que recebem verba pública e a obrigação nossa é trabalhar. Eu trabalho todos os dias, mas a gente sabe que infelizmente tem colegas nossos que não fazem.
Tá? Então, a gente tem esse trabalho, já está bem avançado. A gente já apresentou uma minuta nesse último encontro da CNM e é muito possível que algum deputado federal abraçando essa causa, nos próximos anos, a gente vai ter uma emenda à Constituição definindo, regulamentando, e aí eu estou falando de competências, de atribuições, de gabinete, essa estrutura mínima de gabinete, porque eu tenho uma sala lá na prefeitura que eu montei com os meus móveis, ali não tem dinheiro público, tá? Porque eu respeito o dinheiro de quem paga imposto. Tinha até bem pouco tempo uma chefe de gabinete e um motorista, que não tenho mais, que me tiraram. É assim que funciona, tá? Quem é contrário, as pessoas tiram. E, enfim, então sou eu e Deus para hoje realizar o meu trabalho de vice-prefeito, de fiscalizar, de propor e etc. Bom, agora são 11h20. Esse é o Malha Fina. Nós estamos em nome da Prado Motors, a loja mais irada da cidade, da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. Da Só Diesel Angra, a única autorizada Bosch em Angra. E do supermercado Preço Ótimo, o que mais vende e melhor atende. Estamos recebendo na bancada do programa de hoje o vice-prefeito de Angra dos Reis, o doutor Cristiano Alvernaz. Mudar um pouco de assunto, Cristiano. Angra dos Reis é muito famosa por suas belezas naturais e até pelo turismo mesmo que ainda seja muito fraco, mas ela ainda é famosa pelo seu turismo. Quais planos você acha que a prefeitura deveria ter para incentivar o turismo sustentável, que hoje é importantíssimo, né? Garantindo aí ao mesmo tempo a preservação ambiental. Estamos vivendo a Semana Internacional do Meio Ambiente, junto com a geração de empregos para os moradores da cidade, que seguem, inclusive, sem capacitação turística para que Angra seja cada vez mais turística. O que você acha que falta? Ô, Vlad, ou que sobra? Não sei. Vamos lá. Vamos falar uma coisa importante. Angra é um município ímpar no mundo. Isso é verdade. Não é só no Brasil. Uhum. Além da gente ter aqui a Ilha Grande, que por si só, se só tivesse a Ilha Grande, a gente já era privilegiado. É verdade. É a 6ª maior ilha do Brasil, com infinitas praias, beleza natural, uma mata atlântica ciliar maravilhosa, uma população maravilhosa. A gente tem a Baía da Ilha Grande, com as suas outras 186 ilhas. E aí as pessoas falam, peraí, mas não são 365? Eu costumo brincar, Vlad, que o PT até nisso sabe mentir. Porque isso, na verdade, é uma história para boi dormir, contada lá nos anos 90 por um ex-secretário de turismo em um governo do PT, dizendo que a gente tinha uma ilha para cada dia do ano. Isso não é verdade. Segundo o levantamento do INEA, somos 187 ilhas na Baía da Ilha Grande. Tá? Então a gente tem Mata Atlântica, a gente tem cachoeira, a gente tem a Serra do Mar aqui, que é um paredão. Você olha só, uma Baía da Ilha Grande com um paredão de Mata Atlântica, com cachoeira, enfim. A gente tem história. Exuberância. Nós somos um município de 522 anos. A gente tem arquitetura de igrejas, enfim. Olha a riqueza que o município de Angra tem. E aí eu vou tentar traduzir isso, Vlad. Vou fazer um comparativo aqui para vocês, porque quem está escutando a gente precisa de informação. E eu me sinto na obrigação de fornecer informação para as pessoas. Para você que está escutando a gente, eu não sei se vocês sabem, mas um levantamento da Embratur mostra para a gente que a atividade, Vlad, do turismo, ela movimenta no Brasil cerca de 571 outras atividades, que aí vai desde a procura do cara pela companhia, pela agência de viagem, a ele se hospedar num hotel, e aí no hotel você tem o serviço do camareiro, do recepcionista. Então, se você for juntar a questão de bares, de guias, se você for juntar tudo o que oferece de serviço dentro do turismo, você movimenta 571 atividades profissionais diferentes. E aí eu vou falar de números, tá? Hoje, eu tô falando agora dos números de 2023, tá? 8 milhões de empregos que o turismo gera no Brasil. O turismo talvez seja a forma mais democrática que você tem de distribuir renda, porque vai desde o dono do resort, que supõe-se que seja um cara extremamente rico, até aqueles empregos, o varredor, que é o cara que ganha menos, é o camareiro, é o recepcionista. Então você tem o pessoal da cultura, o pessoal o artesão. Então olha a gama de atividades que faz girar recurso, que vai girar dinheiro.
tá? E ele é responsável, só o turismo, por 7,8% do PIB, do Produto Interno Bruto no Brasil. Então, para você ver a importância que o turismo tem dentro da economia do país. E aqui? Eu vou fazer um comparativo para a gente situar Brasil e, em seguida, eu vou falar de Angra dos Reis, tá? Então, o Brasil, eu vou falar de turista estrangeiro. O Brasil trouxe para cá, de turista estrangeiro, 2,3 milhões em 2023. Aí eu vou fazer um comparativo. A gente acha, para a gente entender se isso é pouco ou muito. Vocês já devem ter ouvido falar na República Dominicana. A República Dominicana fica no Caribe. Cuba, aí tem uma ilhazinha logo em seguida que fica Haiti à esquerda e República Dominicana à direita, tá? Que é um espaço menor do que o estado do Rio de Janeiro. Recebeu 11 milhões de turistas. Quase 5 vezes mais. Que o Brasil inteiro. É pra gente que o Brasil inteiro. Então, só pra gente entender como o turismo ainda no Brasil, ele é subaproveitado. Aí, vamos agora falar de Angra, tá? Eu tive a oportunidade, Vlad e Renato, de nesses 3 anos e meio, por curiosidade minha e com recursos próprios, visitar algumas cidades turísticas e tive a oportunidade de, em todas elas, conversar com o prefeito, com o vereador, com secretários. Para quê? Para entender o porquê determinadas cidades hoje são potências no turismo e Angra ainda não é. Então, eu vou falar rapidamente. Florianópolis recebe hoje 2,9 milhões de turistas, e aí eu não falo estrangeiro, não. Eu falo, aí o turista é estrangeiro mais o nacional, tá? Então, Florianópolis e Santa Catarina recebe 2,9 milhões de turistas, isso no ano passado. 3 milhões. Vou falar, mas você está querendo comparar Angra com uma capital. Então vamos falar de Balneário Camboriú, que é uma cidade que você conhece bem, ô Vlad, e que hoje recebe 2,5 milhões de turistas por ano. Detalhe, só na alta temporada, 1,7 milhão. Tá? E Gramado, que para mim é a grande referência que eu tenho em turismo e que hoje Gramado serve de inspiração para várias outras cidades, inclusive Miguel Pereira aqui no alto da Serra, sim. Até digo que vale a pena, uma cidade que vale a pena se visitar. Gramado é uma cidade que a gestão de lá é uma escola para gente. Eu sou muito amigo do Nestor Tissot, prefeito de lá. Tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, inclusive tem um vídeo gravado com ele, com uma mensagem para a população de Angra, que muito em breve eu vou editar e vou lançar nas minhas redes. Mas Gramado é uma referência, por quê? Porque há mais de 40 anos, o poder público, a iniciativa privada e a população se conversam e chegaram num denominador comum para dizer o seguinte: nós vamos sobreviver do turismo. E desde então, tá, capitaneado sempre pela prefeitura, mas com o investimento do poder público e com o abraçar da população, você tem hoje Gramado. Gramado é um paraíso para quem quer fazer turismo. E não precisa muito longe não, tá? Búzios, aqui no estado do Rio, Búzios tem 23 praias, 3 ilhas. E a cidade vive do turismo. Isso, Búzios recebe cerca de 1 milhão de turistas por ano. Desses são 650 mil regionais e 350 mil eles são estrangeiros. Tive uma pousada em Búzios, sei muito bem do que você está falando. Bacana. Então, Gramado recebe 8 milhões de turistas por ano. Tá? Inclusive, equilibradamente durante o ano. E aí, a gente vai ver os números de Angra. Vamos lá. Só no verão de 2022, 2023, foram 720 mil turistas. Oh. Então, isso na alta temporada. Então, se a gente for... vamos dizer que metade na baixa. Eu estou falando de 1 milhão de turistas. No máximo. Se eu for comparar com Balneário Camboriú, que é 2,5, Balneário Camboriú, que você conhece bem, não é... É como se fosse da Japuíba ao Frade, em termos de extensão territorial, nem isso. Sim, sim. Então, assim, é muito medíocre o turismo aqui na nossa cidade. E aí, ô Vlad, as pessoas perguntam por que esses números em Angra, tá? Aí eu preciso dizer para você assim, o que se pressupõe que uma cidade turística deva ter? Porque a gente compara Angra com Balneário Camboriú, com Gramado, uma coisa eu digo para você, Vlad, Angra é muito mais bonita. Nossa, nem se compara. Em termos de
de aspectos geográficos e geológicos. E de Búzios também. Tá. Angra é infinitamente mais Sim. bonita e com potencial infinitamente maior do que Búzios. E aí a cara. pergunta que não quer calar é por quê? Por quê? Por que que esses caras recebem 8 milhões de habitantes, 2 milhões e meio, de e visitantes. Angra recebe nenhum? É. E aí entra, Renato, exatamente a questão de o que se pressupõe numa cidade turística. Bem, a cidade turística, ela tem que te dar opção de lazer, de gastronomia, tem que te dar segurança, tem que te dar boas acomodações, tem que te dar opções de entretenimento, tem que te dar hospitalidade, ou seja, a população tem que estar preparada para receber A população tem que se envolver. Exatamente. Você tem que ter organização. Aqui, se você entrar numa loja aí qualquer em Angra dos Reis e perguntar pro atendente lá, pro comerciário, onde é o Museu da Lapa? Ele não sabe. A gente tem, ou seja, isso tudo, a gente tem o seguinte, falta uma infraestrutura planejada para o turismo. Eu vou dar um exemplo para você. Se a gente fizer um exercício, Renato, aqui, Sim. de nós três vamos passar 7 dias em cada uma dessas 3 cidades que eu vou falar. Rio de Janeiro, capital. O Rio nem se fala. Gramado e Angra. E a gente quer fazer uma atividade de manhã e uma atividade à tarde. E a gente vai começar aqui no Rio de Janeiro, de manhã, vou visitar o Maracanã, Isso, à tarde Pão de sei Açúcar. lá. No dia 2, eu vou ao Corcovado, vou ao Museu da Manhã. Isso. Bem, eu acho que eu não preciso ficar falando muito, vocês já entenderam que rapidamente a gente vai preencher os nossos 7 dias. Em Gramado a mesma coisa. Eu vou no Museu de Cera, eu vou no Museu da Harley Davidson, eu vou no Space Adventure, que é da NASA que tá lá. Tá sendo feito um aquário em Gramado, região serrana. Um aquário que vai ter tubarão, arraia e etc. Então, assim, eu em Gramado consigo rapidamente preencher os meus 7 dias de visitação. De manhã e à tarde. Em Amanhã, Angra, tarde e à noite. Em Angra você vai na praia 1, praia 2, praia Praia 3, 3. praia 4, praia 5, acabou. Vai na Cachoeira 1, Pois 2 e 3, acabou. eu ontem tive a curiosidade de procurar Vive exclusivamente da própria natureza exuberante que da Angra tem. exploração ok. da natureza. E detalhe, eu fiz uma pesquisa rápida ontem. O que fazer em Angra em 3 dias? Vai no Google, você que está assistindo a gente. Aí ele fala, praia é o primeiro item, praia é o segundo item, e no terceiro ele diz assim, ó, visite o centro histórico. Tá. Então, para você ver como falta Falta infraestrutura, muito. e aí é o seguinte, é a falta do poder público ter interesse em capitanear o desenvolvimento turístico da nossa cidade. Talvez esteja bom do jeito que está, só para eles. Isso aí é uma outra questão. É uma outra questão, né? Que Só envolve para uma os série de grupos, né? situações. Só para os grupos que são bem fechados. Só para Renato, lembrar aí que são 11 horas e 32 minutos, estamos aí com o vice-prefeito de Angra dos Reis, Cristiano Alvernaz, participando aqui do Malha Fina. Obviamente o senhor colocou algumas questões aqui que tem outros pontos de vista diferentes, mas uma coisa, várias pessoas comentaram aqui sobre a fala do senhor. Ponto. Por que o senhor disse que produziu tanta coisa, conversou, fez, tal? O senhor não colocou isso para toda a comunidade. Lembrando que o salário do vice-prefeito, que o senhor disse que preza tanto, também não tem plano de saúde, sou usuário do SUS, o senhor não colocou. E outra questão, essa história de Angra 365 ilhas, aí o senhor debitou na conta de um partido político. Porém, segundo o pessoal que é profundo estudioso de tudo aqui de Angra, lá atrás do então prefeito, que foi o primeiro prefeito eleito, José Luiz Ribeiro Rezec. E teve um chefe de gabinete que ele tirou, era um grande angrense, que ele tirou da manga algumas coisas, entre outras coisas, essa situação. Então, ele criou, jogou um factoide que foi embora e colou e foi. Então, é só para fazer jus à história. Por que o senhor não divulgou? Eu lembro que a gente já fez N matérias em outras oportunidades. O senhor falou, eu vou deixar um dia da semana para ir à capital, conversar com o deputado federal, estadual, para criar musculatura e essas coisas. Mas isso não veio retorno. Vamos lá, Renato, obrigado pela pergunta. Sim, aqui o pessoal está aqui nos acompanhando aqui, não só pelo Instagram, muita gente passando aqui. Inclusive o Cacau do Esporte entrou aqui agora e aqui pelo nosso... e o Marquinho está mandando abraço aqui também, que o senhor pode ver aqui agora, 11h33. E o pessoal Abraço, pelo Marcos. Instagram. Tá, joia. Vamos lá. Muita Primeiro, gente. gostaria de agradecer a correção. Sim. É sempre importante. Sim, claro. E segundo, Renato, a pergunta foi muito pertinente de
os porquês. Por que não foi mostrado a público? Vamos lá. Eu, durante os 3 anos e meio, vou considerar 3 anos e meio que eu estou vice-prefeito, eu só tive a oportunidade de, em 2 ocasiões, me expressar numa rádio de alcance regional. Então, a primeira justificativa está aí. As pessoas, infelizmente, conhecem pouco do trabalho do vice-prefeito porque nunca me deram possibilidade midiática de expor aquilo que eu fiz ou que eu faço. Então, isso é o primeiro ponto crucial. Eu lembro que tem pessoas que são da vida pública que não têm cargo nenhum eletivo e foram à rádio 300 vezes, e o doutor Cristiano, vice-prefeito da cidade, que inclusive, quando eu estive prefeito durante 22 dias na cidade, eu não tive a oportunidade de receber um convite de nenhum meio de comunicação de Angra. Então, eu peço desculpas, né, aos cidadãos, mas eu não sou controlador dos veículos de comunicação da cidade de Angra. Agora, quem quer saber do meu trabalho, que tenha curiosidade de me acompanhar nas minhas redes sociais, que hoje é uma ferramenta significativa para a gente poder, de fato, demonstrar todo o nosso trabalho. Agora, mas já como foi perguntado, do que fez, do que não fez, olha, eu vou tentar lembrar de alguns pontos específicos, tá? Mas vamos lá. Ainda antes de me tornar vice-prefeito, eu já era vice-prefeito eleito, mas não estava empossado, eu lembro de ter feito um pedido ao presidente Bolsonaro, à equipe do presidente Bolsonaro, para que ele tivesse um olhar especial à retomada da obra da usina de Angra 3. E aí, na época, eu lembro que uma das justificativas foi para geração de emprego e renda, porque a gente estava num momento de pandemia. Tá? Já na reta final da pandemia, mas no momento de pandemia. Então, em muito, graças ao trabalho do vice-prefeito, a retomada da obra da usina de Angra 3, ela foi de fato levada a cabo. Tá? A própria questão do cartão educação, as pessoas desconhecem muito da história, né? O cartão educação, o projeto de subsídio à educação, ele existe na cidade de Salto, em São Paulo, desde 2013. E antes de ser pré-candidato a prefeito de Angra, eu já tinha visitado aquela cidade, conversado com o prefeito à época, com o secretário de Educação e com vereadores da época. E trouxe para cá, para Angra, tá? Todo o conceito do cartão educação. Por quê? Você imagina, Renato, você assumir um cargo e pura e simplesmente você falar, a minha população está passando dificuldade porque eu estou na pandemia, minha cidade vive do comércio, do turismo e são atividades que estão proibidas, inclusive pelo poder público. Então eu preciso fazer com que o dinheiro da cidade fique na cidade. E aí a gente então, eu ainda não era nem candidato a vice-prefeito, eu já tinha tomado essa iniciativa porque, como eu falei, eu era pré-candidato a prefeito. Então, enquanto prefeito, se no caso eu viesse prefeito em 2020, em 2021 eu já tinha que ter um plano de ação. Então, esse plano de ação, eu me lembro de ter conversado com o próprio prefeito assim que a gente venceu a eleição. E aí, isso, obviamente, ele deve ter gostado, assim como outros projetos que constavam, do meu plano de governo de 2020, que eu não publiquei, porque eu me tornei vice-prefeito. Então, mas boa parte desse plano de governo eu apresentei ao prefeito Fernando Jordão. E muitas das coisas que estão escritas aqui, cartão educação, polos poliesportivos na cidade. Então, o centro de imagem que, se Deus quiser, até o final do ano ainda ele vai ser inaugurado, tudo veio daqui, do plano de governo do então pré-candidato a prefeito, doutor Cristiano. Muito bem, são 11h38. Estamos na reta final da entrevista de hoje na bancada do programa Malha Fina. O vice-prefeito de Angra dos Reis, doutor Cristiano Alvernaz. Tentar dar uma passada rápida aqui em 2 perguntas que a gente não deve deixar de fazer. E tentar também fazer com que o Cristiano seja mais rápido, né? Porque, cara, tem muita informação nessa cabeça aí, tá? Você já viu que tem, né? Ô, Cristiano, o INEA divulgou o novo boletim no dia 21 de maio e voltamos a ter 11 praias impróprias para banho em Angra dos Reis.
Muito bem. A gente vê a prefeitura dizendo que a cidade tem 30% de saneamento básico prontos e funcionando, enquanto outros números não chegam a míseros 17%. Também vemos, né, dizer com orgulho que a tubulação, eles dizem, né, que a tubulação que leva o esgoto da Praia do Anil até a Praia da Chácara foram eles que fizeram, não tem 20 anos, mas tem 18 anos, conforme vídeos aí rodando pela internet. Isso aí, a gente tem que entender que o saneamento é uma bandeira crucial e ela está diretamente ligada à saúde das pessoas. Você como médico, como vice-prefeito, como é que enxerga esse saneamento com diferenças numéricas tão grandes, né? A prefeitura diz que tem 30% e outros números dizem que nem chegam a 17%. E aí? Vamos lá, Vlad. É importantíssimo a gente abordar esse tema, tá? Não apenas pela questão da saúde, mas eu costumo dizer uma coisa. Se a gente continuar tratando, tá, o esgotamento sanitário da forma que a gente trata hoje, em 15 anos acabou Baía da Ilha Grande, acabou o turismo em Angra dos Reis. E acabou muito eu emprego sou bem também. pragmático em relação a isso. Ou a gente toma vergonha na cara e começa a tratar esse assunto de forma séria e responsável, ou o município de Angra vai se esvair, vai acabar em 15, 20 anos. Isso é um primeiro ponto. E aí eu vou trazer dados. Como sempre, você falou que eu, às vezes, demoro um pouco nas respostas, mas eu sou estudioso e, assim, conteúdo é uma coisa que eu acho que vale a pena quem está escutando a gente. É uma característica. Ter ciência. Eu vou falar de dados do Ministério das Cidades de 2020, porque é o último que a gente tem em termos atualizados, que a gente tem, tá? 80,77% do esgoto de Angra, ele é coletado. Então aí tem quase 20% que não é. E desses 80,77%, cerca de 30%, talvez seja esse o número que a prefeitura utiliza, tá? Ele é coletado e tratado. Tá bom? Então, de onde se conclui que praticamente 75% do esgoto que é jogado na Baía da Ilha Grande é in natura, tá? E aí, uma pergunta. Você tocou na questão da Praia do Anil. Eu vou apenas fazer porque está se marketando muito essa questão da despoluição da Praia do Anil. Acabei de dizer, são 11 praias, segundo o INEA, o último boletim, dia 21 de maio agora, tá? E não só a Praia do Anil. O anterior você tinha a Praia do Abraão, Itinga, Frade, Bonfim, Jacuecanga, Costeirinha, enfim, Enseada, tinha algumas praias que estavam impróprias, tá? Inclusive a praia do Anil, sem encontrar a Praia do Anil. Mas vamos lá. Eu conheço um pouco da parte técnica desse projeto da Praia do Anil. Eu chamo aquela construção ali de sarcófago. E as pessoas precisam entender... A elevatória é o sarcófago, parece mesmo um sarcófago. Tá? E naquele sarcófago, você tem ali meramente duas coisas básicas. Uma piscina e duas bombas. Tá? Essa piscina é interligado por essa tubulação que você se referiu, que já está aí há cerca de 20 anos, através dessas duas bombas. E o que significa aquilo ali? Num dia de hoje de sol, do jeito que está, tá? Você tem um volume de água, tá, da rede pluvial que cai ali. E cabe. Então fica ali normal. Num dia sem chuva. Exato, num dia sem chuva. Tá? Então, aquele volume de esgoto acumulado, ele é bombeado através dessas duas bombas que eu me referi e dessa tubulação que você se referiu, vai lá para a estação de tratamento que fica entre o Aquidauã e a rodoviária, onde todo mundo já conhece. Perfeito. Então, se a gente vivesse em Angra 365 dias sem chuva de sol, eu falo para você que, de fato, aquela construção estaria deixando a Praia do Anil livre de esgoto in natura. Mas temos um dos maiores índices pluviométricos do Brasil. E aí que entra a verdade dos fatos. Em qualquer dia de chuva, e aí eu convido você, morador de Angra, do lado das estátuas dos Três Reis Magos, assistir ali aquela boca de saída. Tem um ladrão ali. Tem um ladrão. Aquilo ali não é um ladrão, é um assaltante. Em época de chuva, aquilo deixou de ser ladrão e passou a ser um assaltante. Porque você vai ver dali como o volume de água aumenta sobremaneira na tal piscina, a piscina transborda. E aí transborda vaza. exatamente, e o excedente
é vazado para a Praia do Anil e é despejado in natura. Então você vai me desculpar, Vlad. Eu até peço desculpas à população de Angra. Por quê? Porque eu estou vice-prefeito, de uma forma ou de outra eu faço parte do governo. Gostando ou não, eu faço parte do governo. Então, o projeto de despoluição da Praia do Anil, na verdade, na minha opinião, é um factoide. Porque em dias de chuva, e eu vou provar isso para vocês, porque na última chuva que deu, que foi leve, eu mesmo fiz questão de fazer um vídeo ali para mostrar saindo esgoto in natura para a Praia do Anil. Aí eu te pergunto, será que esse esgoto in natura ele está livre? Certo. Então, é interessante, ô Vlad, propaganda que o governo faz é muito diferente da realidade dos fatos. A gente teve, só rapidamente mudando de assunto, e detalhe, 7 milhões e meio de reais para a construção de um sarcófago com 2 bombas. Isso, na minha opinião, é falta de vergonha na cara. Com 7,5 milhões de reais, eu compraria 2 ressonâncias magnéticas para poder livrar a população de Angra da fila que ela está lá sofrendo. Isso é uma irresponsabilidade da gestão. Agora, o vice-prefeito, conforme vocês mesmos falaram, não tem voz ativa para poder peitar e falar o seguinte, não, isso não tem que ser assim, isso tem que ser assado. Porque a caneta é do prefeito. Então, se a caneta é do prefeito, o vice-prefeito tem que olhar, se resignar, porque não dá para ficar confortável com essa situação, mas planejar para frente, porque eu acredito que um dia, Renato, nós teremos gestores de verdade nessa cidade. Para quê? Para fazer com que as políticas públicas, de fato, elas sejam colocadas em prática e não que fiquem somente em propaganda. Chegamos ao fim, Renatinho. Exatamente. A gente vai agradecer muita gente passando aqui pelo nosso Instagram, muita gente mesmo aqui, o pessoal da assessoria já está aqui, está acompanhando aqui. A Jô Barbosa. Jô, obrigado pela presença. E também aqui pelo nosso WhatsApp, muita gente tem o meu WhatsApp pessoal aí, participa também. E o que é muito importante é exatamente ter a possibilidade, com o senhor aqui na bancada hoje do Malha Fina, tirar alguma dúvida e colocar exatamente. Só para fechar rapidamente, o senhor está infeliz de ser o vice-prefeito de Angra dos Reis diante do que o senhor expôs? Ô, Renato, o seu coração. eu não chamo de estar infeliz. Pelo contrário, estar vice-prefeito da cidade de Angra, primeiro que é um dos maiores privilégios que eu tive na minha vida. E, em segundo lugar, me deu a oportunidade de conhecer a máquina pública por dentro, que é completamente diferente de você estar do lado de fora. E você do lado de fora fala o que você quer. Dentro da máquina, você entende o funcionamento, você conhece cada cantinho da prefeitura, sabe onde estão as regularidades, as irregularidades, enfim. Hoje, você pode ter certeza. Detalhe, não sou pré-candidato a prefeito da cidade, mas eu me sinto extremamente confortável em dizer o seguinte: hoje eu sou um cara extremamente preparado para ajudar, para contribuir na administração do município. Porque falta de conhecimento aqui não tem. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela presença, pela super entrevista, tá? Você, diferentemente de outros veículos de comunicação, você é bem-vindo aqui na Rasca Web, viu? Aqui todos são todos são, né? O nosso coração é muito grande, né, Renato? Exatamente. E a gente torce pelo bem da população de Angra dos Reis. Não estamos defendendo A, B ou C. A gente defende a população de Angra. Essa é uma das bandeiras do programa Malha Fina. Exatamente. A gente abre até o leque para Paraty, Mangaratiba e lá em cima Rio Claro, que é a área que, querendo ou não, se acontece alguma coisa lá em Mangaratiba, explode para cá. Sim. Acontece lá em Paraty, melhor do que ninguém na área de saúde, vai aqui para o nosso município. Muito obrigado. Muito bom dia. Obrigado, Cristiano. Bom dia. Muito bem, esse é o Malha Fina da Rasca Web. Estamos em nome da Prado Motors, Rua Bruno Andréa 24, Parque das Palmeiras. Só Diesel Angra, Rua Poeta Brasil dos Reis, número 4, na Praia do Anil, e do Supermercado Preço Ótimo, na Rua Conde Maurício de Nassau, fica na Verome, em Jacuecanga, e também da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos e a gente te leva. O Malha Fina segue até o meio-dia.